O comunismo é uma proposta pós-socialista. Pós-socialista por quê? No primeiro momento, os meios de produção eles seriam socializados, todas as pessoas seriam donas de tudo, e no segundo momento, todas as pessoas seriam iguais e teriam acesso a tudo. E a explicação para isso ele dava da seguinte maneira, que eu vou adaptar para os dias de hoje. Vamos imaginar um veículo automotor, um carro. Você não utiliza o seu carro 24 horas por dia. Então é possível que a sociedade tenha, por exemplo, uma sociedade de 1.000 pessoas, tenha 10 carros e que as pessoas simplesmente peguem aqueles carros e utilizem aqueles carros quando precisam. Assim como qualquer outro tipo de patrimônio. Marx não propôs em momento algum a ideia de dividir a casa das pessoas no comunismo. O que ele propôs no comunismo, e isso inclusive foi ilustrado no trabalho de Marx, foi a construção coletiva de várias casas que seriam todas iguais para que as pessoas fossem realmente iguais. Então, qual que era a proposta de Marx? Seria invadir sua casa e colocar o morador de rua para morar na sua casa? Não. A proposta dele foi um pouco além. No lugar de restringir a situação econômica daquela época às favelas, seria toda a sociedade se unir e construir várias casas, todas iguais, para que todas as pessoas da sociedade, no momento comunista, tivessem acesso aos bens de consumo, à moradia, enfim, elas donas dos meios de produção, todos seriam donos de absolutamente tudo. E eu volto a dizer, quando você pensa nesse ponto de vista, no momento em que crianças morriam trabalhando em fábricas e o máximo que um trabalhador conseguia era o dinheiro suficiente para ele comer, tomar banho e voltar a trabalhar, a gente pensa que realmente era um momento bem diferente da realidade de hoje, o que significa que o comunismo escrito por Marx, ele é uma crítica para a realidade de hoje, mas ele não é um livro escrito para a realidade de hoje. E agora, será que o comunismo deu certo? Não, o comunismo não deu certo. O comunismo, infelizmente, ele sempre foi utilizado como bandeira política. No momento em que as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, lideranças que, na verdade, são tão hipócritas quanto as lideranças que estão em poder, elas utilizam qualquer tipo de bandeira política para tentar tomar o poder. Como, por exemplo, no momento em que as pessoas estão passando fome por causa de um tirano. Esse tirano é chamado de capitalista e quem está propondo a derrubada desse tirano se coloca como comunista. E aí eles fazem uso das teorias comunistas para poderem chegar ao poder. Quando eles chegam ao poder, eles repetem praticamente a mesma coisa que os tiranos fizeram, ou seja, glória para eles e fome para o povo. Infelizmente, isso acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, porque existem exceções em que alguns países trabalharam de uma forma coletiva para melhorar a vida de todos, mas isso não exclui a realidade de que existem grandes diferenças sociais, o que é totalmente incompatível com a proposta do comunismo, o que significa que o comunismo nunca foi colocado em prática. E agora eu vou falar com vocês sobre as experiências socialistas que a gente teve e por que elas não deram certo. Por exemplo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas fizeram, na parte econômica, a ideia da economia planificada. Então, por causa disso, eles perderam uma coisa muito importante, que é o sinal do mercado para a produção de produtos. O que determina o valor dessa camisa? É, obviamente, o material para produzir essa camisa, mas é principalmente a vontade das pessoas em comprarem essa camisa. Teve um momento na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que eles não tinham preço para as coisas. Existem eventos que são criticados até pela escola austríaca, como, por exemplo, determinados chefes receberam a ordem de produzir tantos quilos de pregos. Como eles tinham simplesmente que cumprir essa ordem, eles faziam pregos de 3 metros e assim eles chegavam na meta deles rapidamente e podiam curtir o resto do ano à toa. Mas o que você vai fazer com um prego de 3 metros? Absolutamente nada. Por quê? Porque aquele prego não tinha uma obrigação de atender ao mercado. Aquele prego tinha a obrigação de atender uma liderança que estipulou que ele tinha que fazer tantos quilos de prego. Por causa dessas falhas econômicas que acontecem neste modelo socialista, esse modelo socialista ele tende ao fracasso.
Ele tende ao fracasso porque ele não incentiva as pessoas a buscarem, por exemplo, de forma pessoal o crescimento. E ele tende ao fracasso também, porque a corrupção, como esse exemplo dado do cara que produzia pregos de 3 metros, a corrupção ela pode acontecer também de uma forma administrativa. O cara não está fazendo aquilo que vai ser importante para a nação dele, ele está fazendo aquilo que vai ser interessante para ele ficar livre daquela tarefa que ele respondeu.